Se eu puder te dar um conselho agora sobre 2026 com a reforma tributária, eu falaria uma única coisa. Cuide do seu cadastro de produtos. Pois é, o cadastro de produtos é a espinha principal que vai fazer com que você, em 2026, saia na frente e, principalmente, não tenha problema, sabe quando? Em 2027. Pois é, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente com algumas perguntas que eu tenho recebido sobre o que realmente vai acontecer com o cadastro de produtos na reforma tributária. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vou te pedir algumas coisas que são de praxe aqui do nosso canal. Primeiro, se inscreva no canal, dê o seu dedão, chaucê de qualidade, todas as segundas, quartas e sextas. A gente sempre traz um vídeo aqui para poder te antenar sobre alguma coisa do que está acontecendo, o que vai acontecer, principalmente dentro do sistema, para você que é dono de supermercado, ok? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, em 2026 a gente já está praticamente batendo na porta, se você já está em 2026, não por esse vídeo, porque esse vídeo também vai servir para você agora, tá? Que é exatamente essa questão da mudança da reforma tributária, né? A partir de agora a gente vai trabalhar, né? O Brasil vai trabalhar agora com um formato chamado IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é um formato que já acontece até mesmo em outros países, né? Mas o Brasil em si, ele vai trabalhar com o seu formato, que é a reforma tributária dentro dos trâmites do formato brasileiro mesmo, a grosso modo. Eu trouxe aqui algumas perguntas, que na verdade foram 5 perguntas que a gente vai trabalhar durante esse vídeo aqui, que talvez você que é dono de supermercado, ou talvez você que é empresário, dono de uma loja de roupa, uma material de construção, uma casa de carnes, um hortifruti, talvez se questiona muito do que vai acontecer a partir de agora, porque a gente tem muita informação, mas às vezes a informação ela não está tão clara, ou talvez não está de uma maneira mais chão de loja, aquela conversa de balcão, tipo o que eu estou tendo aqui com você agora, tá? Uma das perguntas que eu tenho aqui é a seguinte: a reforma aumenta o imposto em 2026? Será que ela vai aumentar o imposto em 2026? Necessariamente não. Tá? O que vai acontecer? Em 2026, a gente transicionando para esse novo formato da reforma tributária, o imposto ele não vai mudar necessariamente para você. Por quê, Ricardo? O que acontece é o seguinte, existe um negócio que é, eu até anotei aqui para eu não esquecer, que se chama... Cadê? É o IVA dual, né? Que na verdade é o CBS mais o IBS. Ou em 2026, a gente, né? O governo, a Receita Federal vai trabalhar de que forma? Apenas como o ano da validação. Em 2026, haverá apenas uma validação dos dados. Esses campos eles são obrigatórios para preenchimento. Esses campos eles devem estar com as informações corretas. Porém, entretanto, todavia, só que essas informações elas não serão, vamos dizer, utilizadas a título de calcular o seu imposto. Não agora. Agora, em 2026, haverá apenas uma validação. Tanto é que, eu até anotei aqui, que nos campos de CBS e IBS, no campo de CBS, por si só, a informação dentro do seu software irá com uma alíquota de 0,9% e no campo de IBS, ela vai com uma alíquota de 0,1%. Ou seja, essas informações são irrisórias porque, de qualquer forma, quando vier mesmo a validação, que vai ser mesmo para valer, as alíquotas elas vão chegar aí, em média, até 28%. Então, nesse primeiro momento, no ano de 2026, haverá apenas uma validação para verificar se os campos eles estão sendo preenchidos e, principalmente, para fazer um teste de validação desses campos que estão sendo trabalhados para uma produção. Ou seja, nós estamos entrando em uma fase de homologação da reforma. Necessariamente, ela não já está em produção para valer. Por quê? Agora, em 2026, o governo ele não vai aumentar o seu imposto. Ele apenas vai validar o seu imposto. E talvez aí você se pergunta, beleza, Ricardo, mas se a reforma é tão perigosa, por que esse imposto ele vai estar baixo? Porque exatamente algumas questões que está acontecendo, né? Antes, você conseguia apurar e ajustar depois, ou seja, dava para compensar o erro. Quando você fazia qualquer erro de cadastro, qualquer erro que você manipulava, que você mexia ali, você conseguia depois passar essa informação para o contador e o contador conseguia de alguma forma lá dar um jeito e, vamos dizer assim, a grosso modo, mascarar essa informação. Deixa eu ligar o ar aqui, porque deu calor aqui no estúdio. Deu calor mesmo. É papo de reforma tributária, não tem como dar calor, né? Então, o que acontece? Você conseguia mascarar essa informação. Agora não. Por quê? Você não consegue ajustar depois, não tem como você compensar o erro e o sistema vai aplicar a regra na hora. Porque o que acontece? Todo sistema, quando ele é validado, a informação é mandada pela própria Receita Federal. Então, a gente que trabalha com software, a gente pega a informação que a Receita manda, baseado em suas portarias, e a partir disso aí a gente precisa fazer com que o sistema funcione dentro dessas portarias. Por quê? Porque ela passa por uma homologação, passa por um teste, eles dão um ok, e aí a gente leva para a parte de produção. Então, é necessário a gente ter esse, não seria medo, mas tipo assim, ficar atento a isso justamente porque, por causa de que a validação ela vai começar no cadastro, igual eu coloquei aqui. Se o seu cadastro ele nascer errado, consequentemente, o imposto vai estar errado também.
Então, essa lógica não é uma lógica que a Diamante Sistemas coloca, o software A coloca, o software B coloca, não. Essa lógica é uma lógica da própria Receita Federal. Então, o que vai acontecer agora? Você, mesmo que a informação você coloque ela que seja de uma maneira só de validação, mas que não vai calcular imposto, essa informação precisa estar errada. Por quê? A partir de agora, o seu imposto ele nasce no cadastro de produtos. E se o seu cadastro de produtos estiver errado, você também vai estar pagando imposto ou a maior, ou talvez você pode ter algum problema fiscal com isso aí. Ah, Ricardo, então quer dizer que antes não nascia no cadastro de produtos? Não. Nascia. Só que você conseguia, durante o percurso, corrigir isso de uma maneira mais simples. Agora vai ficar mais travado, o negócio vai ficar mais afunilado para você fazer qualquer tipo de ação ali, para, vamos dizer assim, a grosso modo, né, mascarar isso. Então você tem que tomar muito cuidado. O cadastro de produtos precisa estar de uma maneira correta a partir de agora. Não que antes você não deveria estar com ele de uma maneira correta, mas agora, a partir de agora, você precisa estar atentamente. Mesmo que as informações sejam apenas para validação e não para apuração realmente, mas você precisa estar com esse cadastro da maneira correta. Outro ponto importante. O NCM agora virou a coluna principal do cadastro? E a resposta é sim. O que é o NCM, Ricardo? NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Todos os produtos que são da faixa do Mercosul, né, quando a gente pega aqui Brasil e os nossos estados, tudo ele passa por um NCM. O que é o NCM? O NCM é como se fosse o RG do produto. Então, por exemplo, quando você pega um produto, um exemplo, esse controle, ele, vamos supor que ele tem um código de barra. Esse código de barra é o quê? É o registro, é o RG do produto para que eu possa vender. O NCM agora, ele é o quê? Agora não, ele sempre foi. O registro também, como se fosse um registro, a certidão de nascimento tributário daquele produto. Só que, com a reforma tributária, mais do que nunca, a validação, ela passa pelo NCM. Então, o imposto depende da natureza do produto. A natureza do produto é definida pela classificação fiscal. No Brasil, ela é o NCM. Tá? Antes, o NCM ele só ajudava. Ele ajudava, ou seja, ele era um complemento. Ele era um complemento, porque dentro do NCM você tinha um CST, você tinha um CFOP, você tinha a alíquota de ICMS, só que agora não mais. Agora você tem o NCM, que é o que manda, e a informação, quem vai mandar para o NCM, que vai falar o que realmente é através do próprio NCM. Então, o NCM não mandava por quê? Porque o sistema dava para tolerar o erro, a apuração dela era global e porque dava para consertar depois. Com a reforma, isso aí acabou. Não existe essa margem mais. Ou seja, o NCM agora é quem manda. Para você ter ideia, para depois e olha uma nota. Né? Cada nota ela tem aqueles númerozinhos que são o NCM, são compostos, se eu não me engano, por 8 dígitos. Né? Então são 8 números. Cada número daquele ali, ele contempla uma faixa classificativa do produto. Então, por exemplo, se eu não me engano, acho que bebidas começa com 22. Aí é um formato de NCM. Aí você tem um outro NCM, que é um outro número, ele vai classificar um outro. Aí você vai ter, por exemplo, uma carne fresca, ela é um NCM. Uma carne congelada, ela já muda o NCM. Então o NCM é o que vai determinar a partir de agora. Então quem manda é o NCM. Então, Ricardo, se eu colocar então aqui o NCM errado, pode acontecer algum problema? Pode não, vai acontecer algum problema. Porque a classificação é feita por ele. Tá? Então toma muito cuidado com isso aí, ok? Outra questão também, vai mudar alguma alíquota dentro do cadastro de produtos? E aí que eu respondo, não do jeito que você, dono de supermercado, imagina, tá? Você não vai sair digitando a alíquota nova, por exemplo, lá coloca agora IBS, não é assim, tá? O que vai mudar é a lógica, ou seja, o NCM, o sistema passa a usar regras, o sistema vai passar a usar regras, ou seja, a regra vai vir do NCM, o crédito vai nascer automaticamente a partir do NCM e o erro trava o crédito. Então você não consegue maquiar, igual você tinha lá um produto que é um NCM, e aí você botava uma alíquota que talvez não tinha nada a ver com aquele produto ali, com aquele NCM. Agora não. Coloquei o NCM vem, pega essa regra, vai trazer o crédito automaticamente, e a partir disso aí ele vai travar o seu crédito. Ou seja, o cadastro deixa de ser um número e vira uma regra. Tá? A alíquota ela passa a ser consequência do cadastro correto e não uma decisão manual. Então isso é muito importante você ter essa consciência. Se o seu cadastro de produtos está de uma maneira bagunçada, você vai ter algum problema disso aí. E vamos lá, qual é o maior erro dos supermercados com a reforma? E eu vou te falar qual é. Sabe qual é? Deixar para depois. Porque quando você deixa para depois eu arrumo o cadastro, depois eu corrijo o NCM. Foi como eu falei até em um vídeo anterior. O dono de um negócio, de um supermercado, de qualquer outro negócio, o foco dele é vender. Então o foco dele fica voltado na venda. E eu não acho isso errado, porque realmente dinheiro no caixa paga boleto. Só que o que acontece? Informação errada faz você trabalhar 2 vezes para poder pagar esse boleto. Então, se eu puder te dar uma orientação agora, mexa no seu cadastro de produtos o mais rápido possível. Se você está em 2026 e ainda não mexeu no seu cadastro, mexa no seu cadastro ainda esse ano. Se você não está em 2026, está transicionando, assistindo esse vídeo ainda em 2025, já começa a mexer nesse cadastro seu. Por quê? Porque se você não fizer isso, você deixar para depois vai ser muito pior.
para e pensa comigo. Quando o governo começar a auditar realmente, após a validação, vai acontecer de que se você não estiver com o seu cadastro de produto da maneira correta e alinhada, você poderá estar pagando imposto a maior, gerando créditos indevidos e principalmente quebrando a sua margem. Então, Ricardo, eu tenho, sei lá, 5 mil produtos. Eu preciso corrigir os 5 mil? Precisa. Ricardo, eu tenho 1.000 produtos, preciso corrigir os 1.000? Precisa do mesmo jeito. Não, ninguém vai escapar disso. Ninguém vai escapar disso. Isso vai servir para todos e principalmente para você que está assistindo aqui esse vídeo. Então não deixa para depois. Mas aí talvez você se questione, Ricardo, eu particularmente eu não sei como fazer isso, porque eu não sei qual é o NCM e realmente não, o NCM ele é uma vastidão de informações, né? Cada produto ele tem um NCM diferente. Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você for preencher. E talvez você se questione que você não sabe qual é a informação. Fica tranquilo. No sistema Diamante existe uma ferramenta que a gente consegue validar o seu cadastro de produtos e corrigir todas as informações agora. Produtos de código de barra, com um simples botão a gente corrige automaticamente todos os produtos. Produtos de código interno, como por exemplo código 2, 3, 4, 5, 7, 8, a gente passa para um advogado tributarista, uma inteligência tributária, e essa inteligência tributária vai corrigir para você linha a linha e sempre da maneira correta dentro da legislação. Então, se você quiser corrigir seu cadastro de produtos de uma maneira rápida, precisa e principalmente conseguir colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que seu cadastro de produtos está correto na parte fiscal, na parte tributária, eu vou te fazer um convite agora. Tem um link aqui abaixo ou um QR Code aparecendo aqui na tela. Você vai escanear, você vai cair direto no meu WhatsApp ou do time comercial. A gente vai te fazer uma apresentação desse sistema, de como funciona dentro do próprio Diamante mesmo e te passar um orçamento. Se você quiser e fizer sentido para você, você dá um próximo passo e adquirir essa ferramenta. Se não, eu vou te dar uma outra sugestão. Verifique com o seu contador e peça para que ele possa te orientar a como corrigir o cadastro de produto dentro do seu sistema. Porque se você não fizer isso, você vai estar deixando dinheiro na mesa. E eu não estou falando pouco, não. Estou falando muito dinheiro. E o pior, quando chegar 2027, porque vai chegar 2027, e eu faço votos de que eu e você cheguemos até lá, você vai olhar para trás e vai falar, por que eu não fiz isso antes? Nesse primeiro momento, o governo ele só está apenas validando o campo, a informação, mas ele vai começar a auditar se essa informação está correta ou se ela está errada. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda para um colega seu, um colega de trabalho ou da área, para ele também ficar antenado sobre isso aí, tá bom? Tamo junto, sistema, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!